Olá, paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos, ok? Na live, nos 21 dias, quando nós estávamos fazendo, na live eu falei sobre o pecado e os pecados, essa diferença. Provavelmente eu teria que deixar um vídeo gravado mesmo, porque aquela foi só a live, ela não ficou salva, né, para que possa explicar. E nesse período, lembra que eu falei para vocês lerem do 1 ao 8 e identificar ali pecado e pecados dentro da explicação? Ok. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral de Romanos e depois nos próximos vídeos nós vamos explicando ele aos poucos. Lembrando que no vídeo anterior eu expliquei sobre as duas casas, as duas casas, né? O reino do norte e o reino do sul. Por que que aquilo gerou e o que que aquilo tudo significava, né? Então o que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar vindo aqui em Romanos, como eu já tinha avisado, depois nós vamos retornar lá e assim nós vamos encaixando toda a palavra de Deus o máximo possível através do Espírito Santo, obviamente, né? Lembrando vocês, eu tenho disponibilizado os áudios da Bíblia, né? Eu disponibilizei principalmente Romanos, seria muito importante que você ouvisse, mas não apenas ouvisse. O ouvir é simplesmente quando você estiver trabalhando alguma coisa que você não possa parar ali, mas é muito importante com que você venha acompanhando na palavra de Deus, ok? Entendendo que nós vamos já fazer isso aqui já no início da leitura, você já vai entender algo que eu vou explicar aqui agora. O ponto não é você ler, sempre falo isso, né? O ponto não é você ler a Bíblia inteira, quantas vezes, inúmeras vezes. O ponto é que realmente você venha entender e fazer que o Espírito Santo faça com que você compreenda e encaixe tudo que é necessário dentro da revelação divina do Pai sobre a sua vida. Amém? Então, quando nós lemos Romanos do 1 ao 8, que eu pedi para vocês lerem e separar pecado e pecados, ok? Então eu acredito que isso já deve estar anotado na sua Bíblia. Agora eu gostaria que você lesse Romanos e sublinhasse ou fizesse alguma observação em toda a palavra fé. Você vai encontrar. Será que eu falo já? Ok. Você vai encontrar 37 vezes a palavra fé só no livro de Romanos. Ok? Então, talvez você encontre uma mais, uma menos, eu encontrei 37, não estou brincando. Mas você vê o quanto isso é importante. Então, para o nosso período, para o nosso entendimento, o livro de Romanos ele é fundamental. Tá bom? Então, eu vou dar um apanhado geral aqui. Vamos lá. Como eu disse, né, nós encontramos aqui do 1 ao 8. Fala muito sobre Abraão, né? Mas o que que fala sobre a justificação pela fé? Por isso nós vamos encontrar muito é, a palavra fé em todo Romanos, porque aqui nós também iremos encontrar o que? A transição das alianças, das duas alianças, ok? Nós encontraremos o que estará as obras da lei e também concernente a viver debaixo da lei. Então, isso vai falar bastante e eu creio que isso vai te ajudar a entender, ok? Algumas coisas aqui que são necessárias. Então, vamos lá. Primeira observação que eu quero fazer para vocês é aqui no início, capítulo 1, versículo 3. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Nós olhamos já a genealogia, né? Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu te aconselho você ir assistir. Então, aqui nós já podemos ver, e aqui ele fala, por isso que eu falei da importância. Tudo é importante, não só por causa das tribos, mas porque nós vamos ver, né, o quanto isso é importante. Acerca do filho, como homem, era descendente de Davi. E que, mediante o Espírito, eu não sei se a sua está assim, o Espírito, principalmente com letra maiúscula. O meu está, porém no original está o quê? Mediante a quanto ao seu Espírito, letra minúscula. Então, vamos ler novamente, ó. O 4. E mediante a quanto o seu Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus em poder pela sua ressurreição entre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Olha como faz toda uma diferença
e eu acredito que também você já consegue entender de uma outra forma a palavra de Deus depois dos estudos, das lives, ok? Então vamos lá. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolo para chamar dentre o que, gente? Coloca lá novamente. Todas as nações como um povo. Lembra que nós falamos bastante sobre essa questão? Sobre todas as nações, um povo. Pelo quê? Para a obediência que vem pela fé. Então lembre-se, Abraão, ele obedeceu. Só que ele obedeceu mediante a fé que ele teve. Então a fé e a obediência, elas andam junto, elas caminham junto. Não tem como a pessoa falar que tem fé em Deus e ela não obedece a Deus, ou ela obedece a Deus e ela não tem fé em Deus. Então as duas coisas elas precisam caminhar junto, né? Recebemos graças e não, aqui, obediência que vem pela fé, ok? Amém? Então vamos passar ali para o 8, versículo 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vocês. Porque, olha só, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Então, o que Paulo está falando aqui para os romanos? Eu sei que vocês têm fé, né? Já está sendo anunciado, já está sendo avisado, todo mundo já está sabendo da fé qual vocês estão demonstrando, estão tendo aí. Mas, observe, então não é um povo que não tinha fé. Olha, vou abrir um parênteses aqui no 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês alguns dons espirituais para fortalecê-los. Lembra que nós falamos, ok, sobre o porquê que alguém tem dom espiritual, né? E por que alguém não, né? Todos. Por que temos dons espirituais? Qual é o motivo disso? Para nos fortalecermos uns aos outros. Aí é que ele fala assim, para fortalecê-los. 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pelo quê? Pela fé. Então, tudo que vem de Deus está conectado pela fé, obediência. Tá vendo? Os dons espirituais, eles são dados todos para um propósito, tá? Vamos lá. Então, por mais Paulo está falando aqui, olha que interessante isso daqui. Ele está falando aqui, eu quero, eu anseio, eu quero estar com vocês, porque eu quero compartilhar disso com vocês para que nós possamos ser mutuamente encorajados pelo Senhor. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher, listen, presta atenção nisso daqui, ó. O meu propósito é colher alguns frutos entre vocês. O que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela faz? Dá frutos. Interessante que o apóstolo Paulo está falando assim: o meu interesse, o meu anseio é ir colher fruto de vocês. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu não vou poder explicar porque não é o ponto. Eu só quero que você pense sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Ele queria estar com eles para que ele pudesse, o que, gente? Se ele ajudasse, se ele fosse bênção para eles, se ele ajudasse com que eles produzissem frutos, ok? Ele iria colher dos frutos que eles estariam dando. Ok? Muitas das vezes nós pensamos assim, o que eu posso fazer para Deus? Porém, nós não nos colocamos disponíveis para ajudar ao próximo, as pessoas ao nosso lado, a darem frutos. Então, nós não seremos participantes dos seus frutos. Ok? Mas esse não é o ponto aqui, olha. Então, vamos passar aqui. Assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, vamos lá. Sou devedor, tá? Vamos ler isso daqui também, não é? 14. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Esse bárbaros aqui quer dizer aqueles que não possuem a cultura grega, ok? Então,
ele está falando assim, eu sou devedor, tanto para gregos quanto para bárbaros, tanto para os sábios quanto para os ignorantes. Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Peraí, ele acabou de falar outrora em cima, ok? Que é um povo que tem fé. E aqui ele está falando que ele quer estar com eles, porque ele foi chamado. Eu sou devedor para falar tanto para gregos quanto para quem não tem quanto para bárbaros, tanto para os sábios quanto para o ignorante. Por quê? Porque o nível dele o permitia isso. Nem todo mundo tem essa habilidade, né, de entrar, de conseguir falar tanto para sábios quanto para ignorantes, né? Eu ia falar tolos. Para ignorantes, né? Mas ele está falando aqui, eu estou disponível para pregar o evangelho a vocês. O que nos deixa aqui a compreender algo? Nem todo mundo que tem fé e nem todo mundo que já está em um nível de, podemos até dizer, de conhecimento, porque para uma pessoa ter fé, ela tem que ter algum nível, alguma coisa de conhecimento na palavra de Deus, né? Mas, olha só, o que ele diz aqui? Mesmo assim, eu estou disposto a pregar o evangelho para vocês. Então, não era esse o termo que ele, se fôssemos ver, que ele poderia usar. Eu não quero ir aí para pregar o evangelho. Por que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa que já tem o evangelho? Ok? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou compartilhando do evangelho. Talvez tenha muitas pessoas que estão me ouvindo que possam falar, eu tenho fé. E eu acredito que você tenha fé. Né? Eu acredito que a sua fé, ela pode até mesmo ser conhecida de outros, como o apóstolo Paulo fala aqui, né, dos romanos. Talvez a sua fé ela seja conhecida entre a sua família, entre alguns amigos, sim, pode ser. Mas aqui ele está falando, mesmo assim, eu vim aqui para, através da carta, né? Eu estou disposto para pregar o evangelho a vocês, que estão também em Roma. Então, o que ele está falando? Obviamente, os romanos se incluem aos gentios, né? Obviamente isso. Então, o que ele está falando? Por mais que vocês tenham fé, por mais que vocês tenham conhecimento, eu vim para trazer, através disso, eu vim para trazer um entendimento a qual vocês ainda não têm. Então, isso é fundamental e importante, por isso o livro de Romanos é tão rico, porque nós não podemos ficar em uma estrutura, numa base, como eu tenho falado muito, não sairmos, né, de sermos crianças e continuarmos como criança. Porque se somos como criança, somos considerados como escravos, como diz a palavra. E aqui o apóstolo Paulo está falando, por mais que vocês tenham fé, né, em outras palavras, eu quero pregar, eu estou disposto a pregar o evangelho para vocês, eu estou disposto a fazer com que vocês conheçam o que até então ainda não foi revelado a vocês ainda não compreenderam. Então é isso que nós vamos estar estudando aqui na palavra do Senhor. Só que, ok, vamos ler aqui o 16 e depois eu vou fazer uma conexão ali no finalzinho, tá bom? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro aos judeus, depois aos gregos, ok? Porque no evangelho é revelado o que, gente? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então entenda, essa justiça, esse evangelho, ok, a ser revelado, esse evangelho a ser revelado, isso que você precisa entender. Que ele está falando é da justiça de Deus, que desde o começo, lembra que nós falamos, que eu fiz um videozinho acho que curtinho, falando do princípio até o fim, ok? Então que desde o princípio ao fim, ela está baseada na fé. Por isso, nós vamos ver que Abrão, ok? Foi aceito pelo quê? Ele obedeceu mediante a fé. Ele foi aceito pela sua fé, pela sua obediência. Por isso eu falei que as duas coisas, elas caminham juntas. E Deus está falando, o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui, que é mediante a fé, desde o princípio até o fim. Não é que agora, no nosso tempo, é mediante a fé. Sempre foi mediante a fé. E sempre será mediante a fé. Ok? Então vamos lá. E aí a palavra diz aqui:
o justo viverá, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você quiser anotar aí, está em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé, ok? E também tem outra conexão em Gálatas, mas nós vamos deixar para depois, que nós vamos estar fazendo as conexões de Gálatas e Efésios também. Por isso eu liberei os 2 áudios aí já para vocês irem ouvindo, ok? Vamos lá. Depois eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção do versículo 18, ok? Por quê? Porque aqui nós vamos entender a ira de Deus que é revelada do céu contra toda a impiedade, contra toda impiedade e injustiça dos homens, ok? Então nós já lemos o que aconteceu com o povo, quanto eles desobedeceram a Deus lá no antigo, né, das tribos, enfim, a chegar a acontecer essa divisão das tribos, mas absolutamente nada, não tem, entenda gente, Deus não tem plano B. Deus não tem, uau, já que esse plano não deu certo, então vamos para o segundo plano. Não, isso não existe, ok? Porque eu tenho falado e tentado explicar bastante, porque nós queremos pensar com a cabeça, nós queremos imaginar Deus com a nossa mentalidade. Nós queremos colocar Deus no nosso tempo. Nós queremos entender Deus e se nós continuarmos assim, fica bem difícil de você avançar. Então, onde está o ponto aqui? Que como você tem plano A, plano B, plano C, você acha que Deus também tem. Então, como isso não deu certo, então vamos passar para esse. Não, gente, não é assim, ok? Então, vamos lá. Então, aqui você vai ver, ok? Você leia com bastante atenção, não vou poder ler agora, ok? E aqui Deus vai falar que por isso, no 24, por isso Deus entregou aos desejos. Lembra do vídeo que nós falamos também sobre os desejos? Enfim, sobre os pecados, né? Então, vamos ver aqui, do 9, isso vai ser, você vai estar lendo, encontrando desta forma, do 1 ao 8, capítulo 1 ao 8, ok? Do 9, 10 e 11, ok? Eu gostaria que você separasse para que você conseguisse. É claro que aqui não vai estar falando apenas do passado, não, mas é que fica mais fácil para que vocês entendam, e nem que só do presente, mas aqui você vai entender e ver com mais facilidade. Por isso é que eu falei que aquele outro vídeo precisava ser primeiro, para que vocês entendessem o quê? O mistério das duas casas. Lembra? Norte e sul? Ok? Então isso é fundamental que você venha ler 9, 10 e 11 com aquele entendimento. Caso contrário, você vai continuar lendo Romanos como você lia outrora, talvez. Ok? Então vamos lá. Quando você estiver lendo e observando isso daqui, então você vai entender o que está falando em Romanos 11, do 25 ao 36. Obviamente, nós não vamos ler agora, né? Mas eu quero ressaltar apenas 2 aqui versículos com vocês, ok? Que lendo com esse entendimento do mistério das duas casas, da norte do reino do norte e do sul, o motivo pelo qual isso aconteceu, tendo tudo isso em mente, ok? Quando você ler isso daqui, todo Israel será salvo, então você vai entender, ok? Lembrando que são 3 fases, né? E há um tempo, em algum tempo da leitura, se você tem esse entendimento claro na sua mente do que nós passamos outrora, não é imediato, né, gente? Isso é com o tempo, obviamente. Quando você lê Israel, você já sabe conectar que Israel está falando. É a mesma coisa quando eu expliquei a questão do céus, né? Pecado, pecados. Então é a mesma coisa que Israel. Está falando do quê? De todo o povo, né? Das 12 tribos, está falando simplesmente da casa, né? Do reino que já foi dividido. O que está falando? Então, isso daqui, nesta altura aqui, já não está falando de Israel do reino dividido, nem Israel-Jacó. Não, isso daqui já está falando da plenitude. Ok? Esse Israel aqui, todo Israel será salvo quando você lê dentro disso daqui para que você tenha um entendimento melhor, ok? Quando você vai saber que esse Israel aqui não se resume, e sim é um todo. Um todo do quê? Das duas casas. Mas quem são as duas casas, lembra?
Então, são a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Ok? Aí isso fica muito mais claro para quem participou também do estudo de Apocalipse, né? Mas, mesmo que você não tenha participado, dá para entender. Vamos lá. Romanos, aqui do 11, nós vamos ler primeiro o 25, que é o mais fácil, né? Que as pessoas mais sabem. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, de que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em partes até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo. Esse todo Israel será salvo não é só, mas quando vocês lerem tudo, vocês vão conseguir, eu creio que vocês vão conseguir entender. Esse todo Israel será salvo não é só, não se resume, tá bom? Mas vamos lá. Então não endureça, porque quando chegar a plenitude, o que aconteceu? Então já vai se concluir e vai se fechar tudo o que for necessário. Esse daqui já está conectado, eu já li com vocês, mas está lá em Isaías 63, 17. Ok? Sobre esta que conecta aqui. Mas, vamos lá. E também 11, 12, que nos diz assim: mas, se as transgressões dele significam riqueza para o mundo, o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude. Plenitude de quem, gente? De Israel, dos judeus, ok? Dos judeus, então. Falar Israel vai ficar confuso. Dos judeus, ok? Então, quando você estiver lendo e prestando bastante atenção na obra que Deus vai fazer, e tudo nos próximos vídeos ainda que nós vamos estar falando de Romanos, mas tem que ser com essa mentalidade. Você tem que ir lendo Romanos com essa mentalidade, tá bom? Porque senão você vai entrar em alguns méritos que são desnecessários para realmente para compreender a palavra do Senhor. Então você observe aqui, tá? E então isso se torna uma realidade, ok? Então o que nós vamos ter no capítulo 12 ao 16? O reino sacerdotal, ok? Então, você esteja lendo olha só o que diz aqui. Lembra que eu falei que eu ia fazer uma conexão lá no comecinho? Tá. Mas vou ler agora no final, tá bom? Do começo eu falei que ia fazer uma conexão aqui com o final. Vamos lá. Meus irmãos, do 14, depois você vai ler do 8, tá? Do 8 ao 14. Eu vou ler só o 14 aqui. Não, vou ler do 8. Não vou ler todo, mas eu vou ler só o 8 aqui. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos servos da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. O que significa isso? As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, ok? Glorifiquem a Deus por sua misericórdia, tá? Aí nós não vamos ler agora, para economizarmos tempo. 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. O que está falando aqui? Lembra que lá no início ele falou assim: vocês têm fé, mas eu vim para pregar, né? E aqui ele está falando: eu estou já convencido, eu tenho, porque isso é uma carta, gente, não é que depois de um tempo ele observou, tá? Aí ele pegou e aqui ele falou assim: eu estou convencido de que vocês têm a capacidade, né? Estão na plena de aconselhar, de auxiliar uns aos outros, né? Não é aquela questão assim de que só tem um grupo, que é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer um grupo de pessoas que entendam Ele. Ele não quer alguns seletos que o conheçam. Ele vem buscar uma noiva, um corpo que todo o corpo o conheça. Se você ficar com essa mentalidade de quem tem que estudar, de quem tem que ler, de quem tem que ter o entendimento da palavra, são os líderes então que fazem parte da noiva? Não, obviamente não.
ok? Então todos nós precisamos buscar esse entendimento ao ponto de ajudarmos uns aos outros. Foi exatamente isso que Jesus falou para que pudéssemos fazer, ok? Então, a respeito de alguns assuntos, agora ele ressalta algo aqui, tá? A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente. Então, o que ele está falando aqui? Deles, por causa da graça que Deus me deu. Por mais que você já saiba o que ele está falando, eu estou reforçando. Talvez você saiba, eu estou reforçando, ok? O que realmente, o ponto aqui, deu, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para os gentios tornarem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O que o Senhor está, o que a palavra de Deus está falando através do livro de Romanos aqui, ok? Dessa epístola, através da vida do apóstolo Paulo, é o seguinte: da mesma forma, eu estou aqui para lembrá-lo vocês, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. O ponto é, muitas pessoas entendem, fulano é que tem esse dever, ciclano é que tem aquele dever. Obviamente nós temos uma hierarquia porque Deus a estipulou, né, e Deus a constituiu, e a palavra de Deus, queira você ou não, e Deus trabalha com hierarquias, queira você ou não. Mas o ponto aqui é o seguinte: o Senhor nos chamou a todos nós para sermos o quê? Reis e sacerdotes. É isso que está em Apocalipse e é isso que nós aprendemos. Reis e sacerdotes. O que um sacerdote fazia? E diante ao que nós já aprendemos, que um rei. Qual é a posição? Você está me entendendo, gente? Aí agora eu estou apontando... tratando-se de reinado, de reis, eu já estou apontando mais para o futuro, né? Pelo que já foi ministrado a vocês, tá bom? Mas aqui, um sacerdote, o que um sacerdote fazia o quê? O povo se achegar a Deus, ele fazia esse intermédio, vamos dizer assim. Intermédio seria a palavra? Não sei. Ele fazia essa ponte, vamos colocar assim, ok? Lembrando que de proclamar o evangelho de Deus. Para o quê? Para tornar uma oferta aceitável, para que todos, o nosso dever, ok? Deus nos chamou para ser sacerdotes e reis, ok? Para fazer o quê? Para que nós possamos ajudar a outras pessoas a terem o mesmo acesso a Deus, fazendo com que eles se tornem pessoas como ofertas agradáveis a Deus. E essa oferta agradáveis a Deus que eu digo daí no caso, não estamos falando aqui de absolutamente de cordeiro, esse tipo de sacrifício, né? Essa oferta, porque no Antigo Testamento a oferta de tudo quanto é nível que você possa imaginar, pecado consciente, pecado inconsciente, pecado coletivo, tudo quanto é, né? Então assim, não é disso que o Senhor está falando, mas lembra que eu falei que o que sobe ao céu, mediante a presença de Deus, o que sobe ao trono de Deus, é o que? As nossas orações como um incenso, ok? Então, o que subia no tabernáculo, né? No santuário? O que subia, aquela fumaça que era necessária com que subisse antes? Então, por isso, vai ser necessário que eu explique novamente concernente a isso, para que você possa entender o que o apóstolo Paulo está falando. Mas o sacerdote que pegava as ofertas que o povo trazia para apresentar a Deus. Então, o sacerdote fazia com que o povo fosse aceito a Deus. Ok? Vamos lá. Obviamente, isso outrora, né? Nós vamos explicar, porque Deus nos chamou como seu povo. Vamos ver aqui em Apocalipse. Deixa eu abrir aqui para você. Lembra que nós já lemos sobre isso? Ok, Apocalipse 1, 6. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir
ao seu Deus e Pai. Isso em mente, isso nós temos também em Hebreus, isso nós temos em vários pontos da palavra do Senhor, que Ele nos separou e nos chamou como sacerdotes e reino. Então, entenda, isso é muito importante com que você leia Romanos com esse entendimento para que você entenda, ok? E assim nós vamos dar continuidade. Eu vou fazer outro gráfico e nós vamos continuar falando sobre Romanos e esmiuçando, então continue lendo aí para que você entenda da melhor forma possível, ok? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Bye, bye.